Na perspectiva do Concílio Vaticano II, ao pensar a igreja partindo da Trindade e ao evocar a realidade bíblica do povo de Deus, o concílio nos convida a resgatar o aspecto comunhão da igreja. Então, a grande missão, resgatar o aspecto comunhão da igreja. A grande missão e o grande desafio que todos nós temos. E aí eu trouxe um texto dos Atos dos Apóstolos para poder nos inspirar. A gente está vivendo esse tempo pascal ainda, né, caminhando para Pentecostes. E aí tem esse texto dos Atos dos Apóstolos, que é o retrato da igreja ideal, que nós precisamos de olhar para esse retrato e tentar fazer o mesmo enquanto a gente está caminhando aqui. Tem uma parte que eu acho bonita. Vocês sabem, conhecem esse texto, né? Lucas 2, 42, seguinte, a igreja ideal apresentada por Lucas. Tem um trecho que diz o seguinte: todos os que criam, que acreditavam, estavam unidos e tinham tudo em comum. A vida, né? As dificuldades, tudo era colocado em comum. O pão era partilhado. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Enfim, gente, aí está esse texto, ele coloca muito bem esse ideal da igreja primitiva, onde tudo era colocado em comum. Partia o pão, as dores de um era a dor do outro. Existia essa partilha perfeita e que nós precisamos de resgatar para os nossos tempos, para a igreja do nosso tempo. Tá? Agora que veio. Documento de Aparecida, para concluir, viu? Mas assim, mais uns 10 minutinhos já concluo. Hã? Tá. Documento de Aparecida, ele vai trazer muito presente essa questão que eu estou trabalhando com vocês aqui, a necessidade de criar comunhão, partindo da Trindade. E olha lá o que o documento de Aparecida coloca, em negrito, leiam. Não há discipulado sem comunhão. E a gente poderia parar aqui no documento, porque eu acho que a essência dessa parte do documento que trabalha um pouco a igreja está aí. Não há discípulos sem comunhão. O que Jesus faz? Ele vai chamando os discípulos e vai inserindo esses discípulos em uma comunidade. Então não dá para eu me dizer discípulo de Jesus se eu não busco a comunhão. Diante da tentação muito presente na cultura atual, de ser cristão sem igreja, tem muita gente, né, que tentado pela cultura do individualismo hoje, quer ser cristão sem igreja. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu rezo, mas eu não vou na igreja. Não é? Não, eu vivo aqui mesmo na minha casa, faço as minhas... Não dá para ser discípulo sem comunhão. Não dá para se dizer discípulo sem a igreja. Apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que tem em viver vida de igreja, né, gente? Tem que ser realista, a gente sabe que tem muitas dificuldades. Muitos problemas, mas não dá para eu me dizer discípulo de Jesus se não estiver inserido em uma comunidade de fé, sem a igreja. E depois o documento de Aparecida vai seguir dizendo também as novas buscas espirituais individualistas, porque às vezes a gente percebe até que muita gente vem à missa, né, porque sente essa necessidade espiritual, porque todos nós não somos só carne, né, a gente é também espírito, e a gente sente a necessidade de uma espiritualidade, alimentar o nosso espírito. E muita gente vem à missa, movido um pouco por essa necessidade, mas quer uma espiritualidade individualista, sem se comprometer. E aí a gente entende, porque às vezes a gente tem bastante gente participando da missa, e aí a gente quer uma pessoa para ajudar na pastoral da criança, não tem. A gente quer uma pessoa para dar catequese, não tem. A gente quer uma pessoa para visitar os enfermos, não tem. Porque é uma espiritualidade individualista, eu vivo somente para mim. O desafio é a gente fazer com que essa pessoa que busque esta espiritualidade individualista sinta a necessidade de se doar ao outro, de trabalhar por um ideal, de trabalhar pela igreja, pela comunidade, pelo reino de Deus.
Esse é o nosso grande desafio. Afirmamos que a fé em Jesus Cristo nos chegou através da comunidade. Isso é uma afirmação que a conferência, que o documento de Aparecida faz. Afirmamos que a fé em Jesus Cristo nos chegou através da comunidade eclesial, e ela nos dá uma família, a família universal de Deus na Igreja Católica. É isso que nós somos, a família universal de Deus, né? E a fé chegou até nós a partir de uma comunidade. Por que a gente tem hoje a palavra? Por que a doutrina chegou até nós? Porque essa palavra, essa doutrina foi conservada em comunidades. Antes da Bíblia ser escrita, colocada no livro, ela era vivida entre os irmãos de uma comunidade. Foi chegando até nós. Então a fé nos é transmitida por uma comunidade. Não é isso que acontece no dia do batismo? Não é? A igreja transmite a fé para aquela criança a partir da pessoa dos padrinhos, que assumem o compromisso de fazer com que a criança cresça acreditando, né? Toda a comunidade deveria participar no dia do batismo, né? Porque aquela criança está sendo inserida na nossa comunidade. Então é isso que acontece, né? A fé nos chega a partir de uma comunidade. E aí, quando ele fala sobre a paróquia, o documento de Aparecida vai dizer: a paróquia, comunidade de comunidades. Não é isso? Aqui eu vi bastante comunidades presentes. O que é a paróquia? É a união de todos vocês. Isso é a paróquia. A irmã Vilma acho que vai trabalhar um pouco essa questão depois, né? Entre as comunidades eclesiais, nas quais vivem e se formam os discípulos e missionários de Jesus Cristo, sobressaem as paróquias, né? São células vivas da igreja e o lugar privilegiado no qual a maioria dos fiéis tem uma experiência concreta de Cristo e a comunhão eclesial. Então, a paróquia São Luís Gonzaga deve proporcionar a todos os que vêm aqui à missa, aos que têm um contato com a paróquia, uma experiência viva de Jesus Cristo. Porque o documento está falando, é na paróquia o lugar privilegiado dessa experiência. Então veja o nosso compromisso, gente, é de criar um clima propício, um lugar propício, para que os irmãos façam no nosso meio uma experiência de Jesus. Para que isso aconteça, precisamos de gerar comunhão, fraternidade. E aí sim, nós vamos cumprindo essa nossa vocação. E essa colocação eu acho ela também bonita, que acho que ela já vem concluir a minha fala. As paróquias, as igrejas, as comunidades são chamadas a ser casas e escolas de comunhão. Casa, no sentido de que a comunhão acontece entre nós. E escola, porque aqui as pessoas devem aprender essa vida de comunhão para levar esta vida de comunhão lá fora no mundo. Então nós precisamos de ensinar, de ser esse sacramento para o mundo. E é um desafio porque o mundo hoje é egoísta, individualista. E a gente deve ensinar, promover, cada passo, a comunhão. Aqui também entra um pouco a ação dos leigos, né, gente? Lá no trabalho de vocês, lá onde vocês estão. Promover um pouco essa questão da comunhão. Porque não é só aqui na igreja também que a gente deve viver isso. Lá fora também. Que a gente deve o quê? Transformar o mundo. Né? Então, viver um pouco essa